Você já parou para imaginar? Eles conseguem aprovar tudo que o presidente quer. Só que esse camarada, meu irmão, ele é um comunista. E ele tem declarado que o Banco Central vai trabalhar independente do governo. E é bem entre aspas isso. O presidente vai colocar a mão no cofre em 2025. E eu vi, irmãos, algo muito forte, né, antes de falar do currículo do presidente do Banco Central. Agora, eu vi uma mulher falando, se o governo de esquerda é dos pobres, você acha que esse governo vai querer deixar os pobres ricos? Isso aí, quem está falando isso é uma criança. É um vídeo que está rolando na internet, a criança filmando um barraco cheio de bandeira do PT e dizendo, se quem elege o governo de esquerda é pobre, você acha que o governo vai querer tirar a pobreza do país? E é uma verdade, é uma criança dizendo isso. Governo de esquerda afunda e empobrece a população para escravizá-los em assistencialismo e obrigá-los a obedecer tudo que o governo quer, totalmente cega. As pessoas estão hipnotizadas e cegas, meu irmão. Então, olha o currículo do novo presidente do Banco Central. A presidente Naine indicou o economista Gabriel Galípolo, de 42 anos, para substituir Roberto Campos Neto. Galípolo é diretor da política monetária do Banco Central desde 2023. O nome agora será levado para a sabatização total. E aí, irmãos, quando a gente vê ele trabalhou nas eleições do Naine, na eleição do Naine, ele trabalhou nas eleições da Dilma. Aí tá aí, ó. Aos 42 anos, Gabriel Murica Galípolo é formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política pela Universidade Federal Católica, pela PUC, pós-graduado em Política Econômica pela PUC São Paulo, e seu currículo consta também a fundação em 2009. Galípolo consultoria, da qual foi sócio, diretor, e presidente do Banco Fator. Em 2023, antes de ser indicado ao seu atual cargo de diretor de política monetária do Banco Central, Galípolo era o número 2 do Ministério da Fazenda como secretário executivo do ministro da Fazenda. Professor do MBA de PPS e concessões da Fundação Escola da Sociologia e Política de São Paulo, em parceria com London School, Galípolo também é membro dos Conselhos Superior de Economia e da Infraestrutura, além de ser pesquisador sênior do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Olha só, irmãos, relações internacionais. Ninguém assume o Banco Central se não tiver um currículo ligado à economia
internacional. Ele atuou como professor da graduação da PUC em disciplina de economia brasileira contemporânea, macroeconomia, das relações internacionais, introdução da ciência política, história do pensamento econômico, economia política, entre outros. Começou na máquina pública em 2007, no governo José Serra, em São Paulo, chefiando a assessoria econômica da Secretaria de Transporte Metropolitano em 2008, foi diretor da Unidade Estrutural de Projetos da Secretaria Econômica de São Paulo. Entrada no governo Lula, segundo interlocutores, ele defendeu nos debates internos com a equipe de transição do governo uma PEC reduzida, algo em torno de 130 bilhões, com valores claramente definidos sobre quanto seria destinado para cada área. Foi entusiasta de um modelo que cria uma regra que controla o gasto, mas com espaço para que o valor evolua além da inflação, limitando o crescimento do PIB para não aumentar o tamanho do Estado na economia. No passado, o economista trabalhou na Secretaria Estadual de Economia e Planejamento de São Paulo, na época em que José Serra era governador do estado, PSDB, né? E próximo também de Luiz Gonzaga, um dos economistas mais afinados do PT. Com Luiz Gonzaga, Galípolo escreveu 3 livros. Olha os livros: Dinheiro, O Poder da Abstração Real. Olha os livros, irmãos. Olha os livros que você vai ver a ideia, né? A Escassez na Abundância Capitalista e Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Prejuízo. Só pelo título dos livros dele, só pelo título do livro deles, você está vendo que ele tem um viés comunista e ele vai deixar o governo botar a mão no cofre. Irmão, se nós não tivermos juros nas alturas, hiperinflação, foi por causa do José Campos Neto. E qualquer pessoa que estuda economia sabe que Campos Neto freou muitas coisas que o governo queria, e ele foi altamente atacado pelo Lula por não permitir o governo fazer o que queria. Agora, Deus abençoe a irmã Maria Aparecida. Preste atenção, meu irmão. Quem está assumindo o Banco Central é alguém indicado pelo presidente, já passou na sabatina, já está trabalhando na transição, preparando, ele já está em transição. E na sabatina dele, eu achei interessante, irmãos, porque na sabatina dele, ele falou, né, que muitos queriam que ele brigasse, que ele falasse mal do Campos Neto, mas os dois são amigos e a transição vai ser pacífica. Então, a autonomia do Banco Central, ela existia até final do ano, né? Que era, o Banco Central era algo autônomo, isso foi aprovado no governo JB, e agora, eu até entendo que isso também foi uma estratégia aí, para não afundar o Brasil de uma vez, né? Então, eu digo para vocês que se preparem. E com o dinheiro, irmãos, imagine, com um dinheiro rastreado como o Drex, que já está sendo testado, o poder do Estado cresce de uma forma absurda. Aí, veja bem, eu não sei se você viu, o governo quer criar mais uma estatal. Uma estatal nada a ver. Já foi assinado, né?
Então, são gastos, irmãos, e eu já vou falar também das aeronaves. Ele não vai comprar aeronave só para ele, tá? Ele vai comprar aeronave para ele e para os ministros queridinhos dele. Então, uma nova estatal é questão... Veja bem, irmão, é o Estado grande, o povo pobre, e você vê o totalitarismo sendo empregado. Isso daqui é máquina de rios de dinheiro que vai para o lixo. Nova estatal. Lula assina projeto da criação da ALADA, do setor aeroespacial. A ALADA será subsidiada da Nave Brasil, a primeira estatal criada no governo Bolsonaro. Comunicado do Planalto não explica se a empresa terá receita própria ou dependerá de recursos do orçamento. O presidente assinou, nesta quinta-feira, dia 3, o projeto de lei da criação da ALADA, uma empresa estatal do setor aeroespacial. De acordo com o comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto, a estrutura servirá para a exploração econômica da infraestrutura e navegação aeroespacial e outras atividades da área. Será uma subsidiária da Nave Brasil, a primeira estatal criada pelo governo JB, e a primeira empresa pública criada pela União desde 2013, quando a ex-presidente Dilma Rousseff criou a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantia. O governo afirma que a medida poderá reduzir a dependência do Brasil de fornecedores estrangeiros no setor aeroespacial. O comunicado do Planalto não explica se a empresa será dependente do orçamento da União ou terá receita própria suficiente para o próprio funcionamento, nem se haverá um aporte inicial do governo. Irmãos, o rombo está grande, né? Talvez você não saiba, deixa eu ver aqui. A gente está, né? A gente está, olha só, o déficit primário do país está em 256 bilhões, déficit nominal 1,100 trilhões de reais. Agora, aqui que está o grande quê, meu irmão? Juros da dívida do Brasil está em 855 bilhões. Dívida bruta do país, 78,6% do PIB. Então, imagine que no meio de... O Brasil está negativo 256 bilhões, está negativo em déficit nominal de 1 trilhão e 100 milhões de reais. A dívida bruta do país é 78,6% do PIB. O que é o PIB, meu irmão? O Produto Interno Bruto. Tudo que o país produz, 78,6% de tudo que o país produz é para pagar dívida. Então, vamos ressuscitar o doutor Enéas. O que Enéas dizia, irmãos? Que só a Amazônia, paga a dívida externa do Brasil. Só a Amazônia paga a dívida externa do Brasil e liberta o Brasil do globalismo. Mas quem diz que essa dívida pode ser paga? Alguém sabia aqui que se o Brasil conseguir meio de pagar a dívida, ele é proibido de pagar a dívida externa? Alguém sabia aqui? O FMI,
que é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, meu irmão, não aceitam que o Brasil não viva sem dívida. Então, veja bem, se o governo brasileiro, a gente vai pegar o nióbio da Amazônia, que pertence ao território do Brasil, e nós vamos fazer um acordo e vamos quitar a dívida externa, para que o produto interno bruto do país, tudo que nós produzimos, possa ficar o dinheiro no país. Você acha que o Brasil pode fazer isso? É proibido. O Brasil tem que se endividar para se transformar numa colônia. Então, toda a riqueza, irmão, 78,6%. 78,6% de tudo que é produzido no Brasil é para pagar dívida. E é proibido pagar essa dívida. Não é para pagar a dívida. É para. E segundo agora, com o novo. É por isso que eu estou dizendo, novo presidente do Banco Central, irmão. Qual é a proposta? Qual é a proposta com o novo presidente do Banco Central? Qual é a proposta? É para endividar mais. É para a China chegar aqui e comprar tudo a preço de banana. Aí veja bem, criação de um novo ministério. E ele falou. E ele falou agora, veja que isso aqui está no Jornal Nacional, tá? Depois do incidente no México, o que eu falei aqui para você? Alguém lembra aqui que eu falei? Ele vai usar esse incidente no México, que teve que ficar sobrevoando lá 4 horas para pousar o avião, por causa de uma turbina que deu problema. Eu falei, ele vai usar isso para comprar um avião novo. Agora, veja bem, irmão, se ele quisesse comprar um avião só para ele, tudo bem. Mas ele vai comprar outros aviões para os seus ministros. Deve ser os ministros da Suprema Corte, ó. Depois do incidente no México, Lula disse que o governo brasileiro vai comprar aviões novos. Na semana passada, o avião comprado em 2005 apresentou um problema técnico após decolar da cidade do México. O presidente disse na sexta-feira que decidiu comprar novos aviões para a presidência da República depois do incidente. Na semana passada, o Airbus comprado em 2005 apresentou problema técnico. O presidente foi entrevistado pela Rádio Povo CBN de Fortaleza. Nós vamos comprar um avião para o presidente da República, entendendo que a ignorância não pode prevalecer. Um avião para o presidente da República não é um avião para o Lula ou para o Fernando Henrique Cardoso ou para Bolsonaro, ou para quem foi o presidente. Um avião para o presidente da República é um avião para a instituição da presidente da República. Quem quer que seja eleito presidente da República. E nós vamos comprar alguns outros aviões, porque é preciso os ministros viajarem. A gente não governa o Brasil com o ministro ficando caçando lá em Brasília. Quando eu comprei mais barato, o menor mesmo assim. O Brizola acunhou de Aerolula, como se o avião fosse um privilégio do presidente. Eu separei isso, eu aos 79 anos superei isso, porque é o seguinte, o presidente da República tem que respeitar a instituição, tem que ser respeitado, o Brasil é muito grande e não precisa de um presidente da República correr risco, disse ele. Veja, irmãos, ele não vai comprar um, ele vai comprar alguns. Na cara de pau. Irmão, se fosse o JB, dizendo que ia comprar alguns aviões, o que você acha que a mídia ia dizer? Seja sincero. O que você acha que a mídia ia dizer se fosse o JB dizendo assim: eu vou comprar alguns aviões?
Meu Deus, ele já estava sepultado nessas horas. Ele já estava totalmente destruído. Mas como a mídia está toda alinhada, e aí você vê a perpetuação do poder, meu irmão. A perpetuação do poder. Ele não está comprando um avião somente para o presidente, ele está comprando um avião para os ministros. E falando em ministros, irmãos, está lá a PEC, né? Que quer limitar o poder da Suprema Corte, e já tem ministros que, usando a Suprema Corte, né?